Muito bem, meus amigos, iniciando então o nosso 18º encontro de Lei 14.133 de 2021. Eu sou o professor Jean Nunes, o seu professor de licitações e contratos do novo regime jurídico de licitações e contratos. Quero dizer que é sempre um grande prazer estar aqui novamente na sua companhia para abordar hoje um tema importantíssimo, que é o tema da contratação direta, já iniciado na aula passada e que nós vamos aprofundar na aula de hoje e na próxima. Principalmente são aulas muito importantes aí, porque o tema contratação direta é tanto um tema importante para a vida prática e profissional, como também nas atividades que a gente realiza no sistema de justiça, seja em peticionamento, seja também nas provas que a gente presta para as carreiras do sistema de justiça. Mandar um abraço todo especial aos meus alunos da graduação, aqueles queridos alunos que estão na Universidade Estadual do Maranhão, que são meus alunos, mas também de todas as faculdades daqui do Maranhão, todas as faculdades de Direito, da UFMA, da UNDB, do SEUMA, da FACAM, do Santa Terezinha, onde eu lecionei por muitos anos. Então dizer que é um grande prazer tê-los aqui comigo. Pessoal, temos abordado aí os principais temas da Lei 14.133, tem sido aí uma grande jornada, a gente se encaminha agora para a reta final do nosso curso. Claro, sempre peço que você deixe lá o seu feedback, o seu retorno quanto à qualidade das aulas, sua dúvida, seu questionamento. Já eu assisti, gostei, não gostei, faltou isso, poderia ser melhor naquele ponto. Nos dê esse retorno aí, tá bom? Domingo, todo domingo pela manhã, não esqueça de acompanhar lá as nossas crônicas super especiais, sempre um tema importante, um tema legal, leve, para você começar bem aí o seu domingo, a sua semana, tá bom? Pessoal, então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nós terminamos a aula passada falando sobre contratação direta. Esse é um tema importante porque a regra é a realização da licitação. Ela só não ocorre nas hipóteses da contratação direta por dispensa ou por inexigibilidade, sendo que a dispensa se divide em mais duas, né? Licitação dispensável e licitação dispensada, são as duas hipóteses previstas na legislação. Eu terminei a aula passada, 17ª, mencionando especificamente os requisitos, que é uma novidade. A previsão desses requisitos é uma novidade na nova lei de licitações, que formalizam a contratação direta sem licitação. Nós trabalhamos, deixa eu só colocar aqui na tela para você ver, nós trabalhamos os itens que devem constar do processo licitatório para que ocorra a contratação direta. Está aqui do lado. Então veja lá comigo, por gentileza. Quais são esses itens, Jean? São aqueles constantes das chamadas normas gerais sobre a contratação direta. E nós trabalhamos na aula passada todos eles. O padrão de contratação, estimativa dos custos da planilha de custos, previsão orçamentária, o parecer, motivação, autorização e inclusive habilitação, porque nós vimos que o fato de a contratação ser direta, isso não afasta a necessidade de que o agente de contratação e sua equipe de apoio, assim como a comissão de licitação, a caso existente, na verdade ainda vai ser uma comissão de licitação, né? Para essas hipóteses de contratação direta, nós vamos estar diante aí do agente de contratação, daquele que vai conduzir, que vai ser o responsável pela contratação. Então, neste caso, ele precisa avaliar os requisitos de contratação, isto é, se aquele indivíduo que vai ser contratado diretamente, ou aquela empresa, ou aquele consórcio, dificilmente vai ser um consórcio, porque consórcio é para projetos de grande monta, de grande envergadura, dificilmente vai ocorrer. Então, muito provavelmente, nós estaremos aí diante de situações em que a contratação ocorrerá de pequeno porte. Normalmente são contratações de um valor mais baixo, né, de um valor inferior. Não é só o valor que define a contratação direta, tá, pessoal? Mas fato é que o agente de contratação precisa avaliar, verificar se aquele que vai ser contratado preenche as condições, os requisitos para a contratação. Perfeito? Claro até aí? Então vamos avançando hoje para ver as hipóteses de inexigibilidade. Então são três,
Você tem as hipóteses de inexigibilidade e dispensa, e a dispensa se divide em licitação dispensável e licitação, me ajudem, dispensada, tá bom? Então nós vamos ver cada uma delas, começando pela licitação inexigível. Aqui nós temos muitos elementos para abordar. Nós vamos analisar todos os itens, tá? Primeiro, eu queria mencionar para vocês, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tem aqui a previsão do regime anterior. Jean, no regime anterior, na Lei 8.666, quais eram os requisitos, os elementos que compunham a chamada inexigibilidade de licitação? Primeiro, eu quero que você entenda qual é a lógica dela. Deixa eu ampliar aqui a tela para você ver melhor. Qual que é a lógica da inexigibilidade? É a contratação direta decorrente da inexistência, da inviabilidade da competição. Se a competição é possível, se ela se revela viável, não se trata de inexigibilidade. A inexigibilidade, portanto, ela resulta da contratação direta em razão do fato de que não é possível, naquela hipótese, se configurar a competição. Lembre-se de que a lógica íncita, inerente à contratação por via da licitação, é exatamente a promoção de uma concorrência, de uma competição entre os licitantes, para que, deste modo, a administração realize a contratação atendendo aos objetivos da licitação, promoção do desenvolvimento nacional sustentável, a proposta mais vantajosa, considerando inclusive o ciclo de vida do produto ou do serviço, promova aí o atendimento da isonomia, enfim, traga para o âmbito das contratações os próprios objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, contemplados lá no artigo 3º e, de certa forma, plasmados, materializados no artigo 11 da nova lei, da Lei 14.133. Então, só é possível a licitação se houver possibilidade de competição. Não é necessário que haja competição, porque se a licitação for aberta e só um licitante se manifestar, é possível que ele vença a licitação sem que haja competição, sem que haja outros interessados com os quais ele esteja concorrendo. Entretanto, a licitação cumpriu aí o seu papel, atingiu o seu objetivo. Observe que nós estamos falando de uma situação diferente. É a situação em que a competição sequer é possível, sequer ela é viável no caso concreto. Jean, por que ela não é possível? Por que ela não é viável? Aí nós vamos ver a partir de agora. São 5 hipóteses taxativamente previstas na lei. Quando eu digo taxativamente, eu estou dizendo que o rol do artigo 74 da nova lei de licitações é um rol taxativo. Ou seja, o rol que trata das hipóteses de dispensa de licitação, como já o era na lei anterior, era o artigo 24, ainda é, né? Ainda existe essa previsão na Lei 8.666, é o artigo 24. A nova lei trata das hipóteses de dispensa de licitação em rol taxativo. As hipóteses de inexigibilidade, ela trata em rol, atenção, exemplificativo. Então, para que não haja dúvida, hipótese de inexigibilidade, rol exemplificativo. Por que é exemplificativo, Jean? Porque a lei enumera as possibilidades em que pode ocorrer a contratação direta por inexigibilidade. Mas ela faz uma enumeração enunciativa, dando a opção, a possibilidade de que se configure, à luz do caso concreto, outra possibilidade não contemplada na lei de inexigibilidade. Já as hipóteses de dispensa, não. Essas hipóteses estão taxativamente em números clausus, portanto, previstas na lei. Na lei anterior, na lei 8.666, havia 3 hipóteses. Há ainda 3 hipóteses ali previstas enquanto a lei estiver em vigor. Quais são essas hipóteses, Jean? A contratação de artista consagrado. Vou colocar na ordem que aparece lá para a gente fixar e não se perder. Primeiro, a inexigibilidade de licitação decorrente da contratação de profissional, de fornecedor, produtor exclusivo. Ora, lógico, se só um produz, fornece, fabrica,
Lógico, não há possibilidade de licitação. Então, se eu preciso de um determinado produto, uma solução técnica, tecnológica, se eu preciso de determinado serviço que só uma empresa produz, fabrica, fornece, presta, obviamente que não há viabilidade de competição e fazer a licitação significaria, na verdade, uma grande estultice, né? Seria uma perda de tempo com gastos absolutamente formais, sem nenhuma utilidade prática, porque a competição sequer é viável. Esta hipótese se mantém na nova lei de licitações. Ela sofre alguns temperamentos, nós vamos analisar, mas ela se mantém. Claro que já aqui, pessoal, é vedada a preferência de marca. Lógico, eu estou gravando essa minha aula neste momento com uma máquina, com uma webcam chamada Logitech, que entre todas as webcams que eu olhei, sem dúvida essa aqui é a melhor. Entre as que eu olhei, pode ser que exista uma outra melhor do que essa aqui, mas essa aqui realmente é excelente. Então eu coloco lá no edital de licitação, vou contratar uma máquina webcam que seja da marca Logitech. Quantas empresas produzem essa webcam Logitech? Só a Logitech, nenhuma outra. Então, se eu prefiro a marca, se eu estabeleço no edital de licitação expressamente qual é a marca que eu quero, evidentemente que não é possível a realização da licitação, porque só uma empresa produz, fornece ou fabrica aquele determinado produto, realiza aquele serviço especificamente. Isso hoje está superado, na verdade já no regime anterior isso era proibido, então é proibida a preferência de marca. Na lei do RDC ainda existe essa previsão, né? A possibilidade que a utilização de determinados elementos padronizados justifiquem, por questões técnicas, a utilização desta ou daquela marca. O que a lei sempre tentou evitar? Dificilmente o edital de licitação vai fazer previsão de uma marca, dificilmente, né? Seria um absurdo completo. Mas o que pode acontecer e o que se deve evitar? É que nas previsões do edital haja um direcionamento indireto para aquela ou aquela marca. Suponha que nós estejamos contratando, por exemplo, veículos automotores e uma determinada funcionalidade. Vou colocar aqui uma câmera de ré. Hoje todos têm, mas vamos imaginar que naquela época fosse, que na época que nós tenhamos publicado o edital, seja uma novidade. Ora, se só uma marca tem essa funcionalidade e eu coloco no meu edital que eu quero todos os carros com essa funcionalidade, por vias transversas nós estamos preferindo marca e consequentemente inviabilizando a própria competição. Então eu não contrato caminhonetes Hilux, eu contrato caminhonetes, se vai ser Hilux, Frontier, S10, Pajero ou qualquer outra marca, isso é uma decorrência de quem venceu a licitação e não uma pré-definição do edital. Então, no regime anterior eram 3 as hipóteses. Primeira, produtor-fornecedor exclusivo. Segunda, artista consagrado pelo público ou pela crítica especializada. Essa hipótese ainda se mantém, nós vamos ver no decorrer da aula de hoje. Ainda há essa possibilidade, com uma especificidade agora que não é viável a contratação desse artista ou de seu empresário para um show, de um empresário, porque a contratação pode ser direta ao artista ou através do empresário, não pode ser para um show, um evento específico, tá? Vamos já ver. E o terceiro, a contratação de serviços especializados em razão de profissionais de notória especialização. Aqui, pessoal, essa previsão ela se mantém, a lei minudencia alguns aspectos, mas ela tira de seu texto expresso uma previsão que há na Lei 8.666, que é importante, que é a questão da singularidade. Então, no regime anterior, era possível a contratação de profissionais especializados de notória especialização, desde que se trate de serviços de natureza singular. Essa previsão não há mais expressamente, pelo menos na nova lei de licitações. Perfeito? Essa previsão também se mantém. Como você está vendo aqui no slide do lado, nós temos ainda 2 hipóteses a mais: o credenciamento e a locação. O credenciamento já era hipótese de inexigibilidade na licitação anterior, no regime anterior.
embora não estivesse expresso lá. Nós vamos analisar, vamos estudá-lo. O credenciamento é um procedimento auxiliar da licitação para aquelas hipóteses em que a competição ela não tem sentido, ela não tem utilidade prática. Depois eu vou explicar por quê. E a locação? A locação era hipótese de licitação a dispensável. Hoje passa a ser, era uma hipótese de dispensa de licitação, melhor dizendo, e agora passa a ser uma hipótese de licitação inexigível. Então nós vamos ver a partir de agora cada um desses itens para que você possa acompanhar e entender aqui junto comigo, tá bom? Primeira hipótese é a de contratação de um produtor fornecedor exclusivo, tá? Então o que nos interessa aqui saber? Primeiro o que é, que hipótese é essa e como é que eu comprovo a possibilidade de fazer uma contratação direta por meio de produtor fornecedor exclusivo. Artigo 74, inciso 1º, que é o rol, repito, exemplificativo das modalidades de contratação direta por inexigibilidade de licitação. Artigo 74, inciso 1º, afirma a aquisição de materiais de equipamentos ou de gênero ou contratação de serviços. Perceba que não há aí realização de obra, tá? Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Uma questão bastante interessante diz respeito, por exemplo, à aquisição de determinados materiais de informática. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a gente esteja adquirindo um determinado provedor. Hoje não se utiliza mais essa figura do provedor, né? Mas a gente precisa de vamos colocar aqui, por exemplo, um pacote Office para rodar nos computadores da repartição pública. Você sabe que você deveria saber que o pacote Office não é gratuito, né? Já ouvi dizer, mas não deve ser verdade, que as pessoas baixam pela internet e utilizam uma ferramenta que garante a gratuidade sem o pagamento. Mas não deve ser verdade, isso seguramente não é verdade. As pessoas, todo mundo paga. Eu mesmo utilizo o meu pago. Na verdade, eu tenho um que é pago e tenho um que é proveniente da universidade, que é a gente tem, por eu ser professor universitário, eu tenho acesso a um pacote Office, mas eu só uso por via online, tem essa limitação. Muito bem. Então a gente fez a análise das demandas e a gente chegou à conclusão de que de fato tinha que ser o pacote Office. Ora, só quem produz o pacote Office é a Microsoft, não existe outra empresa. Logo, essa licitação é inexigível. Confere? Não. Por que não? Porque a Microsoft ela não vende diretamente o pacote Office. Aliás, ela até pode vender, salvo engano, ela até pode vender, mas existem representantes no país que podem vender também. Então, quando houver a possibilidade de representação que não seja exclusiva, ou seja, se é possível a existência de concorrência em razão de haver mais de um representante daquele que é um produto específico, é possível se fazer a licitação. Veja que o pacote Office, ele por si só não é exclusivo. Existem outros arquivos similares, né, que podem ser utilizados para a formatação de texto, por exemplo. Mas suponha que pelas especificações, pela necessidade de padronização, por fatores técnicos reais, seja definido que tem que ser o pacote Office. Não tem problema. Só a Microsoft produz o pacote Office. Perfeito. Então, a licitação é inexigível. Confere? Não confere, porque não é só ela que pode vender esse pacote Office no país. Outras entidades, outras pessoas podem também ter necessidade de fazer. Podem perfeitamente vendê-lo. Então, não há inexigibilidade para obras ou serviços, de engenharia. Se tratar de gênero, contratação de serviços em geral, é possível, aqui a lei não especifica, eu imagino que até de engenharia seja possível a contratação direta por inexigibilidade de licitação. Já como é que eu comprovo esse fato? Como é que eu comprovo essa condição de produtor fornecedor exclusivo? Como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Um atestado de exclusividade que se tenha sobre aquele determinado produto, uma declaração do fabricante ou um outro documento hábil, um contrato, algum elemento que ateste que aquele é um produtor ou fornecedor exclusivo.
Mais uma vez, repito aqui na aula, vedada a preferência de marca que, embora não esteja expresso na lei, tanto pela via direta quanto pela via, me ajudem, indireta. Vedada a preferência de marca, tá bom? Então nós temos aí produtor, fornecedor exclusivo. A segunda hipótese é de artista consagrado pelo público ou pela crítica especializada. Sempre que eu dou esta aula, eu pergunto para os alunos: pessoal, diga aí o nome de um artista consagrado pelo público ou pela crítica. O pessoal sempre diz Wesley Safadão. Aquele do sertanejo, como é que é o nome? Como é que é o nome? Que inclusive tinha um casamento muito badalado que se separou recentemente. Como é que é o nome? Como é? Não é Vitor e Léo, é outro. Como é que é o nome? Como é? Eu nem me lembro, eu não tenho muita afinidade com... Eu até gosto de música sertaneja, mas eu prefiro aquele sertanejo mais sertanejo, digamos assim, né? Eu gostava de Vitor e Léo até ele descambar para o lado da violência doméstica. Um deles, né? O outro parece ter mais equilíbrio. E não sei se descambou, mas pelo menos foi noticiado, né? E a própria dupla se separou, então ficou um negócio meio estranho e eu mesmo me afastei. E, claro, também, né? A outra dupla com muito mais história de estrada. Como é, meu Deus, o nome da dupla? Gente, deu um branco total agora nas bandas. Aquela dupla sertaneja. Bruno e Marrone. Isso, exatamente. Perfeito. Bruno e Marrone. Boate Azul. Topíssima música. Esse que é o grande lance. Toda vez que toca essa música, claro, eu levanto e saio a dançar com minha esposa. Essa é a música que marca a nossa trajetória. Eu comecei a falar de Boate Azul, enveredei aí por Vitor e Léo. Falei de Gustavo Lima, isso, olha o nome do sujeito, Gustavo Lima, é esse aí. Todo mundo, sempre falam disso, viu? Wesley Safadão, Gustavo Lima, eu não é uma música que seja do meu apreço, eu digo, não, de jeito nenhum. Se nós vamos fazer o show de comemoração do aniversário da nossa cidade, nós vamos contratar uma outra banda. E aí os alunos, claro, sempre ficam chateados, mas professor, a banda não sou eu que estou escolhendo, eu disse, exatamente. Quando se trata de gosto musical, de gosto artístico, não precisa ser só música, isso depende de opiniões que são de natureza eminentemente subjetiva. Então não dá para se afirmar que esta ou aquela banda seja melhor, pior ainda, não dá para estabelecer entre elas um mecanismo de concorrência. Por isso, não se promove licitação para a contratação de artista que seja consagrado pelo público ou pela crítica especializada, seja ele diretamente ou através de seu empresário. Nesta hipótese, pessoal, se faz então uma contratação direta por inexigibilidade de licitação. Veja aí o artigo 74, inciso 2. Contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, o que a gente precisa ver aqui? Quem é esse empresário exclusivo e a vedação que tem na lei. Então, vamos lá. Se empresário exclusivo é a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta, outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação no país ou em estado específico de profissional do setor artístico. Então é preciso que esse empresário ateste que ele é a representação daquele artista, daquela pessoa consagrada pelo público ou pela crítica, tá bom? E há uma vedação. Jean, que vedação é essa? Eu já mencionei aqui na aula de hoje, mas vou colocar aqui na tela para vocês, que é justamente a contratação para um evento específico. Afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico. O que dá a entender a lei que não é inviável a contratação diretamente do artista para um evento específico. O que não é admitido é a contratação por meio do empresário para um evento específico. Já para um evento específico, Carnaval, São João, tá? Réveillon, etc. Então temos aí o exemplo de contratação de artista.
Serviço técnico especializado. Jean, que serviço é esse? Vamos colocar aqui no quadro para a gente olhar. São várias as hipóteses, depois você vai dar uma olhada com calma na lei, eu vou mencioná-las aqui dentro daquilo que mais interessa. Contratação de serviços técnicos especializados de natureza, atenção, predominantemente intelectual, com profissionais ou empresa de notória especialização, vedada a possibilidade de contratação para serviços de publicidade e propaganda, não está escrito aqui, vai estar depois, eu já acrescento, bem como a subcontratação para outras empresas que não tenham a mesma especialização, o mesmo caráter de especialização, que aí seria muito fácil, né? E aí a lei enumera várias hipóteses. Você vai ler depois o artigo 74, inciso 3, tem várias alíneas. Estudos técnicos, planejamento, projetos básicos ou executivos, perícias, várias hipóteses, tá? Então esse é um tema bastante interessante para que a gente feche aqui esse item da aula. E o artigo 74 diz, considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de especialidade seja decorrente, aí vamos, do desempenho anterior, de publicações na área, de referências técnicas que já tenha produzido, de modo que se permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação daquele objeto, tá bom? Então essa aqui é uma informação bastante importante. E aqui eu já mencionei para vocês, aqui só coloquei para ficar ainda mais claro, que é vedada a subcontratação nesta hipótese de contratação direta por inexigibilidade de licitação em decorrência da notória especialização, tá bom? Bom, eu tenho aqui no quadro a figura da locação. Jean, o que é locação aqui? Tu pulaste o credenciamento? Eu pulei o credenciamento só para a gente fechar essa hipótese que aqui é mais tranquila. Eu vou deixar o credenciamento por último, tá bom? Então vamos lá. Esta hipótese de locação era uma hipótese, como eu disse, de dispensa de licitação prevista na lei anterior. A nova lei permite que haja não só a locação, como a aquisição de um determinado bem por inexigibilidade de licitação, desde que esteja comprovado, demonstrado na prática, que aquele imóvel, aquele bem, pela sua localização, pelas suas especificidades, preenche o caráter de singularidade que é indispensável à finalidade da contratação. Vamos imaginar que a gente pretenda a construção, vou chutar aqui, tá, pessoal, de um hospital, haja um prédio que já está pronto, onde já funcionou um hospital anteriormente, onde já precisa fazer uma reforma simples, é possível a locação, mesmo a compra deste bem, para atender esta finalidade específica, tá bom? E aí, nesse caso, se faz por inexigibilidade de licitação, contratação direta. A administração, entretanto, precisa certificar a inexistência de alguma outra opção, de alguma outra via alternativa que atenda aquela demanda, bem como justificar a singularidade do objeto. Como que se faz isso, Jean? Demonstrando, como eu já havia mencionado para vocês, que naquela circunstância não existe nenhum outro imóvel desocupado disponível que a gente possa realizar essa contratação direta. E aí nós temos como última hipótese o credenciamento, que é um procedimento auxiliar da licitação, que é também uma hipótese de inexigibilidade. O credenciamento é muito interessante e nós vamos tratar dele com mais calma, com mais tranquilidade na nossa próxima aula. Eu sou o professor Jean Nunes, passa rápido, né, pessoal? Forte abraço e até lá!